Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Que estão todos acolhidos aqui nessa casa de amor, que é a Casa de Bezerra de Menezes. Então hoje nós vamos ter o estudo do Paulo. Ele irá nos falar sobre compromisso espiritual e que estejamos todos atentos, ao que nós vamos ouvir, para que seja mais uma etapa em nossas vidas nessa caminhada em direção ao nosso Pai. Eu vou fazer o preparo do livro Pão Nosso, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. É a lição número 140, saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões, disse Paulo aos Colossenses. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente, além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então agora, irmãos, já harmonizados, após a música serena, após as palavras de Emmanuel discorrendo sobre a passagem de Paulo, a carta de Paulo, então que possamos estar aqui com nossos ouvidos bem abertos, percebendo e sentindo tudo que vamos estudar nessa tarde. Que a espiritualidade dessa casa de amor, todos os mentores dessa casa, Dr. Bezerra, Dr. Miguel Couto, professor Eurípides e todos os outros irmãos que aqui trabalham, possam estar junto de nós, orientando Paulo, intuindo, trazendo-lhe inspirações para que todos nós possamos fazer parte nessa tarde gloriosa, de muito aprendizado. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui viemos, todos aqueles que aqui hoje não puderam estar. Então, estejamos aqui, presentes, com nossos pensamentos e sentimentos voltados para esse estudo da tarde. Que assim seja. Amém. Bom, boa tarde a todos. Apesar desse nome, compromisso espiritual, a gente pode ficar pensando o que vai ser isso. Bom, a gente já sabe o que é isso, a gente só não se lembra do nosso compromisso espiritual, Mas é um pouco sobre isso, tudo, Na verdade, quando estava rolando aqui a prece, eu estava pensando assim, na verdade é um bate-papo sobre a coletividade, sobre a importância da coletividade, da solidariedade entre todos nós,
em detrimento da individualidade ou o individualismo, digamos assim. Embora sejamos indivíduos, mas a individualidade como separatividade, isso não é bom. Então, eu acho que a doutrina espírita é um bom exemplo. Na verdade, o universo é um bom exemplo. Queria colocar algumas coisas aqui para a gente pensar nisso e pensar, culminando aqui no nosso compromisso espiritual, aqui como coletividade aqui da casa, né, do bairro, da nossa família. Bom, eu queria abrir aqui falando primeiro sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, ao contrário de muitos de nós que acham, quando chega aqui, que é mais uma religião, não é mais uma religião, né? Eu acho que, na verdade, as religiões estão... a gente está vendo assim os estertores das religiões, né? As religiões vão se transformar em outra coisa muito parecida com o espiritismo e mais no futuro, uma coisa que a gente nem tem ainda cabeça para imaginar, mas é a questão ética, moral e a bondade, o amor que a gente vai estar cultuando, e não mais com rótulo A, B, C ou D, né? Então, assim, nós somos os abençoados por estarmos na doutrina espírita, eu acho, e a gente já começa a se desligar dessa questão religiosa no sentido dogmático, no sentido de ser fiel e de dar A contra B, né? E que a minha é melhor que a sua. Não existe religião melhor, né? Existe a pessoa que aproveita melhor a sua religião e se torna melhor, porque todas elas, a ideia é que você se torne uma pessoa melhor, sempre, né? Nosso jeito aqui de aprender isso, a gente tem bastante evidências. Talvez por isso que a gente esteja até hoje aqui, né? Porque a gente está vendo que tem provas que é melhor ser do bem do que do mal, né? Talvez as outras não tenham mostrado isso ao longo do tempo, e eu não estou falando das outras agora, tá? Nós estávamos lá também nas outras, sempre tivemos em todas as outras e não construímos isso bem. Então agora aqui na doutrina espírita a gente tem uma chance de falar, ou de fazer, principalmente, né? De sentir melhor o que Jesus trouxe para a gente, o que Deus quer de todos nós. Queria só falar rapidamente aqui o início da doutrina espírita, já que a gente vai falar nessa coletividade. Alguns princípios da doutrina espírita, que é sempre bom relembrar que tem muita gente nova, às vezes não leu, vem só nas palestras, e a gente às vezes dá palestra como se fosse um monte de espíritos que já está estudando na casa, às vezes não é. Às vezes o público é muito heterogêneo, então a gente tem que falar alguma coisa assim, eu acho, né? Então a doutrina espírita, ela crê na existência do mundo espiritual. Mais ainda, ela não crê na existência, ela crê na pré-existência do mundo espiritual. E o mundo espiritual é o mais importante para todos nós. Então, por isso, o compromisso espiritual. Não tem compromisso nosso aqui que não seja espiritual, já que a gente é espírito, embora a gente esteja sempre pensando mais materialmente, mas o mundo pré-existente, o mais real possível. Por que real possível? Porque é lá que nós vamos passar a maior parte da nossa existência, ou da nossa vida, né? As pessoas dividem vida é uma só e existências são várias. Então vamos considerar assim, né? Eu considerava o contrário, mas depois aprendi. Então a nossa vida, nós vamos passar muito mais tempo no mundo espiritual fazendo coisas do que encarnado fazendo uma outra coisa, né? Então lá é a origem de todos nós, é lá que as coisas acontecem, lá é o reino de Deus, é lá que eu digo, não é um lugar, lá nessa percepção, nessa essência das coisas, lá é o reino de Deus. Por conta disso, a gente acredita na progressão contínua e a perfectibilidade como fatalidade, ou seja, queiramos ou não, nós vamos ser pessoas boas lá embaixo. Queiramos ou não, com mais esforço que a gente faça, nós não vamos sempre ser o que a gente está sendo hoje de deficitário com o bem, digamos assim. E por que isso vai ser? Porque a alma é imortal, só por isso, senão não fazia sentido. Mas tudo isso aqui está conjugado. Existe um mundo espiritual, você é um ser que foi criado espiritual, não vai morrer nunca e você vai progredir sempre. Não tem coisa melhor do que isso, né? Então, assim, só isso já devia animar a gente a suportar as nossas dificuldades. Mas ainda precisa, a gente está aqui na casa para todo dia lutar para acreditar nisso e fazer que as nossas vidas representem isso, né? E como é que a gente vai ficar melhor? A reencarnação. Então, isso aqui seriam os 4 assim, que eu acho principais. Acho não, eu tentei traduzir o que eu vi na FEB, mas assim, tem muitas coisas importantes que a gente fala, mas a lei de ação e reação, não, a lei de ação e reação é uma consequência dessa perfectibilidade, você aprender, então, assim, mas isso seria o principal. Existe esse lugar que é o mundo espiritual, em que vocês podem ver que todos os outros amigos do plano espiritual estão aqui, todos estão vendo? Estão vendo a plateia como é muito maior no mundo espiritual? Não estão vendo, estão fazendo. Por isso que a gente precisa disso aqui, para acreditar. Eles estão aqui
Estou sofrendo hoje, porque eu estou falando aqui, né? Mas assim, cada evento que a gente tem aqui, a plateia encarnada é bem menor do que a desencarnada, né? E sobretudo aqui que a gente tem um hospital de uma colônia, e tem sempre gente precisando ouvir alguma coisa, sempre tiver uma coisa legal e boa para ouvir, né? Os nossos corações estiverem bem, o compromisso espiritual está sendo cumprido com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que estão aqui ouvindo, né? E supõe-se que elas estejam se sentindo melhor, utilizando isso de uma certa maneira para crescer e melhorar. Bom, para isso tudo, para a gente fazer essa mudança de que é religião, não é religião, isso tudo, isso é um plano de Jesus. Primeiro a gente precisava ter religiões, não do jeito que a gente fez, mas precisava de alguma coisa que lembrasse muito, né? Sempre algum grupo lembrando, estudando, construindo livros e tal, mas Jesus não fez nada disso, não construiu livro, não. Mas previa-se isso, que eu imagino que em outros mundos acontece a mesma coisa. Tem Bíblia do outro mundo, ou outro nome qualquer lá, e tem as histórias lá, e toda essa hierarquia que foi criada aí, divina. Mas a gente precisou mudar, então foi necessária uma nova concepção de Deus e de Jesus para a gente. E não é desfazer o que tinha antes, mas é ampliar o que é Deus e ampliar o que é Jesus, né? Para a gente justamente não ficar muito dependente disso. Porque não adianta a gente querer ser dependente, a gente já é dependente de Deus e de Jesus. Não precisa ficar toda hora lembrando disso, porque Ele quer que a gente esqueça um pouco eles e faça o que Ele nos colocou de potência dentro da gente para a gente poder crescer. No fundo, assim, a gente não precisa ficar toda hora fazendo, a não ser que a gente tenha muito pouca fé, que a gente seja uma pessoa muito castigada, aí sim, a gente precisa de força, precisa de casa, precisa de tudo, né? Então, nesse nível que nós estamos, é isso. Mas Deus e Jesus, se você não lembrar dele, na palavra dele, ou a imagem que a gente tem aqui de Jesus, ele não está um pouco se lixando. Na verdade, ele quer que você tente fazer o que ele veio trazer aqui, porque é um caminho que ele trouxe para a gente, né? Então todos os avatares, todos os Cristos de todos os mundos, como Jesus é o nosso aqui, fizeram isso, e já fizeram isso N vezes. E eles não estão se importando se fala o nome dele, se lembra dele, basta fazer o que ele indicou, porque isso que é legal. É que nem nosso filho, a gente ensina o filho a se livrar lá das peripécias, quando ele cresce, vai fazendo, a gente fica satisfeito, só precisa lembrar, foi meu pai que ensinou, eu aprendi quando eu, né? Não necessariamente, né? Então, uma nova concepção de Deus e Jesus, quer dizer, Deus não é uma pessoa, não é um velho barbudo, aliás, Deus a gente não sabe o que é, não dá para definir formalmente, né? E a gente tem que ficar no nível das ideias, como o Platão lá, a gente fica no nível das ideias. Então a gente sabe que a pergunta que Kardec fez aos espíritos sobre o que é Deus, ele falou: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito sintético e muito inteligente, né? O espírito superior que falou isso. A inteligência suprema, então não adianta olhar para outra coisa que não vai ter mais uma outra opção, né? Deus é a inteligência suprema, tudo que foi criado é necessário e tem utilidade. Causa primária porque sem essas leis dele, sem essa possibilidade, nada tinha sido criado, né? Aí eu sempre falo isso, é uma coisa que a gente também devia louvar muito, né? O fato de ter sido criado, né? Porque a gente poderia não estar aqui hoje, nem saber que o mundo existisse, né? Então, assim, eu acho que apesar de tudo que a gente já sofreu nas outras encarnações, aqui nessa, eu acho que é uma graça a gente viver, né? A gente viver como espírito, né? E ter outras existências sempre, porque tem muita coisa bacana para você sentir. O sentimento que vão desenvolver na gente é muito bom, porque a gente já sabe que a gente tem isso mesmo, embora a gente não sinta muito ainda todos eles, somente os nobres, mas a gente vai sentir muita coisa bacana com essa beleza que foi criada, né? A questão da justiça também, né? A gente precisou mudar essa concepção de justiça. Para a gente que está encarnada, veja bem como só isso já é muito importante para a gente que é espírita aqui. A nossa concepção de justiça aqui na Terra, a gente tem que ir largando ela de mão aos pouquinhos. Não estou dizendo de não usar as leis da justiça nossa, mas é não achar que só isso que a gente está vendo aqui é justiça, porque sempre a gente vai dizer: ah, mas o bandido morreu com 100 anos e a criança de ontem morreu com 4 anos. Que justiça é essa? Então, não é essa a lógica, né? A lógica da doutrina espírita não é essa. Se for essa, realmente a gente fecha tudo e vai embora, porque não tem sentido, não tem justiça, né? A justiça está justamente nessa continuidade de existências e da possibilidade daquilo que a gente falou no início aqui: todo mundo aqui vai ser santinho.
todo mundo vai ser espírito puro. A gente fica assim meio confuso, mas a gente, como eu, espírito puro, você, né? A gente fica na dúvida. Não pode ficar na dúvida, a gente vai ser agora. Trabalha sem pensar nisso. Quando você for, você nem vai admitir que é. Não, mentira. Jesus falava, eu sou mestre, então ele sabe o que é, a gente vai estar sabendo. Isso também é outra coisa que a gente leva, essa humildade de máscara, mascarada, né? Dizer, eu não sou capaz, eu não sou o que. Não, você é. Você é o que você está sendo agora. Então, coloca isso dentro de você e bota em operação, né? Você não é maravilhoso, mas você já é até aqui, já está fazendo muita coisa até aqui, né? E das relações com o próximo, né? Que isso mais agora, a gente está entendendo muito mais agora, mas Jesus falou disso o tempo todo, da relação. Da questão de não odiar, do orgulho, do egoísmo, principalmente quando ele fala do egoísmo, que é a chaga principal da humanidade, ele está falando das relações com o próximo. As relações com o próximo nossa, sempre a gente não enxergou o próximo, né? Então amar é o próximo, como assim, a gente nunca enxergou esse cara, sempre a gente enxergava a gente. E olha que acho que espelho era difícil naquela época lá da atividade de fazer espelho e tal, né? Mas a gente sempre se olhou para dentro com esse egoísmo e não para se conhecer. E hoje a gente está vendo que essa coisa está se ampliando, a necessidade de você se conhecer, porque até agora a gente olhou muito para o outro e sabe falar tudo que o outro é de ruim. De bom nunca a gente sabe, né? Mas de ruim a gente sabe. Então a gente tem que olhar para a gente reconhecer o que está de ruim a gente, não se abalar, aceitar e trabalhar para andar para frente, né? Então essas mudanças a doutrina espírita trouxe, né? Bom, então como é que essa visão que a doutrina espírita trouxe para poucas pessoas na época foi se propagando? Bom, com a coletividade, com a adesão de muita gente, né? E principalmente com os núcleos como esse aqui, que eram as sociedades espíritas, com o compromisso, aceitou, ficou com fé naquilo, aquilo é real, vamos botar para frente. Isso é a nossa também responsabilidade aqui na casa? A pessoa faz devagarzinho assim, né? E se não for, já ninguém viu? Claro que é, né, minha gente? Né? Não é da diretora, não é do diretor, não é do coordenador. O bem é responsabilidade nossa propagar, cara. Né? A gente não sabe que o bem é tímido? Tímido porque a gente é sem vergonha. A gente tem que acreditar na gente e fazer o bem aparecer pela gente. Isso não é ser orgulhoso, gente. A gente mistura, cara. Você vê como a obsessão funciona? A nossa obsessão e a obsessão externa, que faz você acreditar que você não é capaz de fazer aquilo. Você é, pô. Não é isso? A pessoa que criou um filho, que já fez o bem filho, a família, fez o bem a tantas pessoas, está aqui no centro, não é capaz de fazer o bem? E por que ser tímido? Fala, não, até aqui eu consigo fazer, para lá eu não consigo. Não, aí passa a ser preguiça mesmo, né? Mas a gente tem que admitir que às vezes é preguiça, né? Às vezes a gente acha que... Às vezes, esse é o pior, a gente já fez muito, agora quer descansar de fazer o bem. Não existe isso, né? Descansar de fazer o bem. Não estou jogando indireta para ninguém, tá? Mas assim, a gente pensa isso, né? Às vezes, né? Já fiz muito, agora é o outro, agora é a juventude que vai vir. Não, quem é que está dizendo isso? Né? A juventude vem porque vai continuar, mas não é você que tem que ficar tomando conta disso, né? Então tem o Bezerra de Menezes, ele sempre, Miguel também aqui, fala sobre a união, univos, tem N textos, desde de Chico até de Valdo, aqui em casa, na nossa casa, aqui na nossa casa, né? O Bezerra fala assim, univos, vamos nos unir, né? Porque sem união, gente, a união é amor, né? Vou tentar provar aqui, mas do que eu pensei aqui, tem que se unir, porque senão não anda. Para que a gente vive junto? Para que tem lei de sociedade? Para viver separado? Não, tem que unir. Unir é acreditar na mesma coisa sempre, é ter a mesma opinião? Não necessariamente, né? Unir, eu acho que se a gente pudesse sintetizar, é respeitar e acolher o outro. Isso acho que é união, né? Com base numa coisa muito pequena, uma ideia muito pequena, e acreditar. Aqui na casa é acreditar na espiritualidade na casa, na potencialidade da casa, e não só na potencialidade, mas no que a casa hoje faz. Eu acho que isso é o principal para a gente ser unido, né? E não ficar com os nossos senões, será que eu posso, será que o outro, não, mas ele ali faz isso, mas ele não está falando a verdade, aí fica aquele disse-me-disse e acaba não tem união, né? E a gente fica com as nossas coisinhas mequetrefe.
Mas o Bezerra falou numa delas aqui que a gente conhece, né? Não é daqui, isso aqui é do Divaldo, acho. Falou pelo Divaldo. É Bezerra de Menezes, não é o Divaldo. Divaldo falando, Bezerra falando por ele, tá? Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. É sintético, é isso aqui mesmo. Junto aqui, casa crescendo, casa cheia, todo mundo dando dinheirinho para as coisas funcionarem, todo mundo estudando. Mas se tiver separado, bicho, não adianta, é só ponto de vista que vai rolar. Entendeu a sutileza? Quando você está unido num lugar desse, que a gente sabe da importância, isso é união, isso é a casa. A casa é a nossa união. O lugar onde a gente estiver é a nossa união. Onde o nosso coração estiver e junto, não precisa acreditar em todos os caminhos parecidos ou iguais, né? Mas assim, se a gente estiver focado com o coração num ponto só, ou seja, é isso, assim, assim, essa casa representa isso. É aqui que eu vou ficar, eu gosto disso aqui, acredito nisso aqui. Isso já é um bom começo. Aí depois o trabalho vai fazendo isso, né? É a solidariedade, é ajudar um outro, é a presteza, a gente está sempre disponível para ajudar um outro. Isso é que faz a vibração daqui ficar uma coisa de louco. A gente hoje de manhã estava falando sobre a tal egrégora, né? A egrégora é isso. Estou chutando aqui, né? Mas assim, eu não vejo a egrégora, mas a egrégora que a gente vê, sobretudo eu vi uma egrégora numa visão do livro. Qual o livro? Como é que é? Ah, meu Deus. Formas, Pensamentos. Esse livro é ótimo, não é espírita, é esotérico. Formas, Pensamentos, acho que é da Ana Bessan, eu acho que é de um daqueles dois caras. E botaram um médium para desenhar as formas que ele ia vendo com várias situações, as formas que estavam no lugar, na mente. Então aí tinha mostraram uma egrégora. A egrégora era uma coisa, é um campo vibratório que envolve, vamos pensar numa cúpula, alguma coisa que faz que margeia o lugar onde você está, é uma egrégora. E aquilo é feito de quê? Feito de vibrações, de pensamentos semelhantes, iguais, na mesma direção. Então por isso que ponto de vista é ponto de vista, cada um está olhando para um lado, ou de um lado, ou de um ponto de vista diferente. Acaba que isso não forma vibração, um feixe de vibração, digamos assim, né? Não dá ressonância. E a egrégora é necessária por isso, olhando numa só direção, tentando acreditar, ou tentando enxergar, entender e sentir principalmente, isso tudo constrói essa egrégora e é uma fortaleza isso, porque é ali que a gente vai. Me lembrei agora do você carregar o seu celular, né? É ali que você vai lá recarregar suas energias, né? Bota o seu plug ali, a egrégora do lugar vai fazer isso. Ou você vir daqui trabalhar, ou você se ligando de casa, né? E a gente, nesses tempos, estamos precisando muito disso, de recarregar sempre, né? Então vamos lá. Então, solidários seremos união, separados dos outros seremos pontos de vista. Então, eu peguei algumas citações aqui, traduzindo aqui o que seria união. Na verdade, esse texto aqui, que eu peguei da FEB, eu dei uma adaptada, porque ela fala da unificação. A unificação é o que foi que Bezerra fez lá, tempos atrás, para unificar a doutrina, porque a doutrina no início tinha o pessoal que seguia só muito mais a ciência e outra muito mais a parte religiosa. E o Bezerra, ele foi responsável, quando foi presidente da FEB, para unir, aparar essas arestas e não ter divisão. Isso foi essencial, que não houvesse divisão, né? É justamente a divisão que a gente está falando aqui para a gente não ter, né? Então, o pessoal de São Paulo era mais científico, o pessoal daqui do Rio era chamado de místico, porque tinha a questão muito religiosa, católica. Mas acabou que ele conseguiu fazer o que ele pôde lá na época. Mas aqui eu transformei essa unificação para união, que é semelhante. Então eu peguei a tradução, a descrição de união. União refere-se à ação de resultado de unir, juntar ou combinar elementos, pessoas ou entidades para formar um todo coeso e integrado. Então quando se fala que união para a gente, Bezerra e principalmente Miguel, mais próximo da gente, fala em união, é isso aqui: formar um todo coeso e integrado. Um todo coeso e integrado é uma egrégora coesa. Na verdade foi falado por quem? Foi ele, falou isso no nosso texto aqui? Foi? Não, falou para ser mais robusta, foi a última coisa que a gente ouviu aqui.
mais robusto, que a gente vai precisar de uma egrégora muito robusta, porque a necessidade nossa de recarregar vai ser muito maior do que os tempos atrás. Então, assim, coesão na egrégora, coesão no local. Veja bem, a gente está acostumado aqui, muitos de nós estamos mal acostumados a isso. Toda vez, eu estava falando essa semana com a minha, estava falando, ela que lembrou disso, falou comigo, a minha psicóloga, que já esteve aqui fazendo um seminário com a gente, a Daniela. E ela falou assim, não, a gente entra lá, sente a vibração daquele lugar, é diferente. A gente às vezes não valoriza isso, porque a gente está acostumado para a gente, né? A gente se sente bem, mas não lembra, não faz comparação. Mas quem chega de fora, quem chegou aqui também, aquele cara lá do sul, que veio com a mulher, esqueci o nome dele. Hã? Gelson. Como é que é o nome? Gelson. Não, o Gelson também, mas teve um antes. Aliás, todo mundo que entra aqui, que vem da palestra, eles falam que a vibração aqui é aquele falou sobre homossexualidade também, ele falou. Todos, o André Moreira, todos eles falam, a vibração de vocês é muito grande, a gente sente isso, né? Então, assim, a gente sabe que nós estamos num lugar especial. Por que um lugar especial? Porque existe um plano de Jesus que isso aqui seja especial. E porque a gente está fazendo mais ou menos o que tem que fazer, né? Porque somos nós que construímos junto com eles. Isso aqui eu estou falando de um lugar físico, mas acoplado ao lugar físico tem um lugar espiritual. O lugar espiritual é muito maior que isso aqui. Isso aqui se transformou em 2016, 15, num posto de transição que prestava trabalho para o serviço, não é isso? Como se fosse assim, todas as casas religiosas, num raio enorme, sei lá, dos 30 quilômetros aqui, tanto para qualquer lugar, elas recorriam a essa casa para trazer os seus espíritos que estavam sendo tratados. Posto de transição. Isso foi em 2016. Foi crescendo. Eu imagino assim, o centro é o hospital do Dr. Bezerra, ali em cima da árvore. E agora aqui é uma colônia. Isso foi se expandindo tanto que tem um status de colônia agora, né? Então, isso tudo... O que eu estava falando? Esqueci. Bom, interessa, eu já falei. É da União. Sim, mas eu estava falando sobre a coesão, né? Bom, já foi. Então é isso aí. Sim, a nossa união é que faz isso ir crescendo. Por isso que Miguel Couto falou da última vez assim, toda vez ela já falou assim, nesse ano já falou umas 3 vezes isso. Olha, nós contamos com vocês, mas nós, não falou assim, né? Nós vamos, a gente quer que vocês venham, né? Ou seja, esse posto vai crescer cada vez mais, que é um plano de Jesus, não é um plano nosso, não é um plano nem do Bezerra, né? É um plano de Jesus, é um ponto de luz. Eu assim, nós vamos prosseguir, e a gente está fazendo tudo para que vocês consigam ir com a gente. Então essa é a dedicação que a gente tem que, essa é a graça que a gente tem que admirar, né? Nós aqui, como qualquer outro lugar também, existem os planos das outras casas, e os mentores querem que aquilo consiga chegar no objetivo próximo, depois tem mais outro, porque senão não vai terminar, né? Mais outro. Mas quem está ali trabalhando, a ideia é que todo mundo se beneficie disso e vá junto. Ou seja, se o lugar cresce, as pessoas crescem, né? Eu não parei de falar de compromisso espiritual, né? Porque o compromisso espiritual de nós que estamos aqui, mesmo que não está trabalhando espiritualmente em nada aqui, é esse, porque nós não somos de carne. A gente está com essa roupinha esquisita aqui, mas nós somos espíritos. O compromisso de Bezerra, de Miguel Couto, é com o espírito, não é com Paulo. Hoje estou nesse personagem Paulo, cada um está no seu. Mas a casa vai estar aqui, eu quero de novo chegar aqui de novo, como outra coisa qualquer, e encontrar a casa, né? Eu não vou lembrar, né? Mas a gente tem que ter isso como uma meta. Se fez bem, quero voltar de novo, pelo menos nem que seja de passagem, para dar uma palestra, né? Ou para trabalhar, ou para pegar na cozinha, ou para evangelizar, para qualquer coisa que você consiga fazer, né? E a gente tem também algumas mostras que os trabalhadores que têm conseguido ficar aqui e tal, já estão amparados no hospital. Muita gente, né, a gente sempre fala isso aqui, as pessoas que trabalhavam aqui com a gente estão no hospital trabalhando. A mais famosa é a Judinha, que desenha isso tudo aí, desenhou. Então, assim, a Judinha é mais íntima nossa, né? Agora, o mais novo hóspede do hospital é o Jorge, que fundou isso daqui. Daqui a pouco está aí, falando demais, como sempre. Mas, por enquanto, ele está na dele lá, a gente vai pedindo uma oração para ele sempre, né? Bom, então é isso aqui, a união é para isso, para ter coesão.
Unificar é tornar único ou unido, reunir num só corpo, num todo, unir, juntar. E aí para o movimento, unificar para o movimento, seria o conhecimento e o esforço de vivenciar princípios espíritas fundamentados no Evangelho de Jesus, os quais promovem a melhoria intelectual e moral do espírito moral. Se todos nós tivéssemos com esse esforço, focado nessa necessidade de estarmos juntos nisso, isso é a união nossa aqui. Tem uma aqui fresquinha, que é o espírito da doutora Helena, que é uma psicóloga, trabalha aqui nessa parte de psicologia nossa aqui, de apoio psicológico, ela e Laurinda, e tem, acho que é Miguel, né? Lemanel, não sei, quem falou, eram 3 naquele dia, mas eu sei que os 2 estão. A doutora Helena, ela falou assim, isso ela falou para um grupo de trabalho. Sentem, conversem e se esclareçam. A união que Miguel tanto fala é isso. Então, nunca ficou tão palpável esse negócio da união do Miguel, É conversa, esclarecimento, amor, carinho. Nem Miguel falou isso muito claro para a gente. Devia estar achando que a gente estava entendendo, É conversa, esclarecimento, amor e carinho. Vocês precisam se permitir sentir mais. Vocês precisam se permitir trocar mais. Então, assim, não existe progresso sem contato, sem coletividade. E quando a gente fala de coletividade, é isso daqui. Eu vou precisar do outro para apoiar o outro me apoiar, e vamos junto. Isolado, isolacionismo, não cresce, ninguém cresce com isso. Não cresce com isso. Então isso a gente tem que ir assimilando a cada evento que acontece aqui na nossa casa. Bom, eu queria falar um pouco sobre a natureza mostrando a necessidade da união. Eu botei aqui. A natureza nos mostra a todo momento como Deus opera as informações que precisamos compreender e as consequências que disso decorrem. Ou seja, a vida, se você observar, tiver olhos de ver, você vai ver união em tudo, não tem nada isolado. Tudo é feito de união, de coisas, de partes, E a gente não podia deixar de ser também. Até dentro da gente, a gente tem que unificar as nossas personalidades das outras vidas que ainda estão fazendo bagunça aqui dentro da gente, Então, a lei do amor está em tudo. Une as partes criadas, basta ter olhos de ver. Matéria é união de partículas ou partes. As formas minerais são uniões de partes regidas por leis formais. Minério. Aquilo não é feito de qualquer maneira. Existe angulação entre os cristais e tal. Isso é união de partes para se formar um cristal. Estou indo aqui aos pouquinhos. Calma, deixa eu pegar. As formas orgânicas nossas também. Nós somos feitos de partes. Nós somos um grande exemplo. Pertinho da gente tem um grande exemplo dessa solidariedade, dessa coletividade. Nossa pele são vários corpos chamados células. Tudo que é nosso aqui é célula, E cada uma tem a sua independência, mas trabalha para o todo. É um pouco como a gente deve pensar aqui. Nós temos isso também nos ouvimos recentemente. Nós temos que ter os nossos projetos de vida para crescermos, mas a gente não pode abandonar o todo. Vamos pensar na casa. A casa cresce, e se ela não cresce por tua conta, você não vai estar crescendo. Se você tem o objetivo de crescer e não empata ou tenta empatar o crescimento da casa, você está crescendo junto com a casa. É como se fosse um vento. A casa é como se fosse um vento que vai movendo a gente, empurrando a gente para a gente crescer. Então, assim, às vezes as pessoas, uma amiga nossa falou assim, mas a gente também não pode trabalhar fora daqui, a gente pode sair e estar crescendo também. Claro, a vida não é só o Bezerra, mas o Bezerra é uma arca de Noé, digamos assim, Foi criada para que você vá navegando mais rapidamente. Você quer fazer em outro lugar que não esteja aqui? Eu tenho que viajar, tenho que sair do país. São 1000 histórias. Mas porque você não quer, porque não está satisfazendo a tua vontade, isso a gente tem que começar a pensar se vale a pena sair ou não. Porque é uma estrada construída. Nós não estamos aqui à toa. Nós fomos escolhidos, falaram com a gente, vocês vão se encontrar. Não falaram quem era, senão a gente não vinha, Porque tem muitos inimigos aqui juntos. Mas nós chegamos aqui, o mal ou bem, e tem muita gente que vai chegar. E segundo os colegas, o Miguel Couto e a galera falam, vai chegar muito mais pessoas, muito mais complicado, e a gente já sente isso aqui no trabalho de desobsessão.
mais complicação, e a gente tem que estar mais capacitado. Mais capacitado, a união ajuda e o estudo ajuda, né? O conhecimento ajuda. Mas o conhecimento não é para saber só e falar coisas na hora, ou ensinar o outro, não é só isso. O conhecimento é para você sentir mais adequadamente, porque a gente é movido a sentimento, não há conhecimento só. Então, o sentimento para a gente é uma coisa ainda muito distante, muito não, mas assim, a gente não tem muita intimidade com esse negócio de sentimento. A gente nega os sentimentos, a gente não quer sentir, a gente não quer que o outro exponha o sentimento, e a gente se fecha um pouco mais. Então, quando a Helena fala isso aqui, ó, sentem, conversem, se esclareçam. Não tem como se esclarecer se você não se expor, se você não botar para abrir teu coração com aquele grupo de trabalhador. Pelo menos aquele grupo que é teu, que está toda semana ali, né? É conversa, esclarecimento, amor e carinho. Como você vai ser ajudado pelo grupo se você não se permite ser verdadeiro, colocando as suas verdades para fora ali? Então, não é em qualquer lugar, na feira sai falando dos seus problemas, né? Mas ali você está num grupo que tem capacidade para te acolher. Então, por isso que a gente trabalha em grupo. Tem o grupão da casa e tem os grupinhos, né? A gente vai expandindo isso. Tem outra aqui. Eu pensei até também aqui assim, fui extrapolando, né? As línguas para a comunicação são obtidas por união de palavras. As palavras são uniões de letras. As letras formadas por percepção na natureza, comuns a um grupo. As letras foram surgindo de vários símbolos de desenho. Ninguém inventou letra, né? Existia desenho antes, mas se expressava desenho da mesma maneira. Os grupos que estavam próximos. Então é um sentimento único sobre alguma coisa, aquilo acabou se transformando num símbolo que hoje é fonético o negócio, né? Casa é composta de união de tijolos, lar é composto de união de corações. Não existe nenhuma criação solitária. Então, assim, a natureza mostra isso pra gente. Tudo é composto de outras coisas, né? A física quântica que diga isso, né? A gente não chega no final, porque não vai chegar no final, né? Das coisas, vai quebrando. Por um acaso eu vim até com o colisor aqui, mas não foi pensando nisso não, mas você vai quebrando, e nunca termina de parecer coisas, né? Antes era o átomo, que ele era indivisível, depois a gente viu que não é, depois dentro dele já viu que não é, e vai embora. São várias coisas se juntando, e nós se juntando ao ermo. A gente acha, a ciência acha que isso é amor. Uma vez eu estava falando aqui, porque eu li no livro acho que foi Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz falando, a união química dos átomos, aquilo é amor. Então o amor, a gente sabe então que é união. Tudo que separa é tal do diábolo, né? O que separa, o que desune. Então desunir realmente não é a coisa que tem que se fazer, sempre, né? Em qualquer lugar, né? Então, se a gente conseguisse colocar isso nos nossos corações, que a união é muito importante, e trabalhássemos, não mecanicamente, mas verdadeiramente para que isso acontecesse, cara, isso aqui não, qualquer lugar ia ser um poder, né? Jesus falou, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso que ele está falando. Se você tivesse essa crença igual, conseguisse enxergar muito próximo e trabalhasse para isso, é óbvio que as coisas iam acontecer, né? Bom, a criação do espiritismo também foi solidária, né? Isso aqui eu peguei na FEB, falei assim, Allan Kardec foi um espírito escolhido pelo Cristo para trazer o Consolador, prometido à humanidade terrestre. Tarefa, aliás, cumprida com total êxito. Contudo, importa destacar uma missão de tamanha envergadura não poderia, sob qualquer circunstância, ser realizada apenas por uma pessoa. A gente viu isso. Tem para mais de 1000 médiuns que o Kardec usou, uma rede de amigos, de pessoas, de reuniões. Então, assim, tudo isso foi construído coletivamente. Ao contrário de outras, que só um líder, né, tinha essa capacidade. E a gente tem que pensar no seguinte, antigamente a escrita era precária, nem todo mundo era alfabetizado na sua língua, né? E a gente enfrentou isso, inclusive, no cristianismo, mas depois isso foi melhorando, né? A questão da imprensa foi muito bom para a gente poder divulgar, né? Para ter difusão isso daí. Então isso começa também com a própria formação da doutrina espírita. Percebe-se nitidamente a atuação simultânea de duas equipes, desencarnados e encarnados. Então, assim, é uma coisa de conjunto. Eu lembrei da gente aqui, desculpe, mas é isso mesmo.
aqui na casa a gente trabalha os encarnados e os desencarnados. Talvez boa parte de vocês não tenham conhecimento aqui, mas a gente tem um grupo de zap em que todas as mensagens são colocadas ali. Então todo mundo, de certa maneira, tem acesso ao que a espiritualidade está falando sobre a gente aqui, sobre o trabalho, para onde vai, para onde vem, dando toques, né? Então isso é trabalhar mais ou menos, não estou querendo igualar a Kardec, é claro, né? Não estamos construindo nada por escrito, mas é semelhante. Será que outros lugares trabalham assim, com essa confiança? E tem que ter confiança nisso, né? E não é confiança numa pessoa, numa liderança da casa. Às vezes tem isso, e às vezes as coisas vão por água abaixo, porque você confia numa pessoa da casa. A gente não pode cair nessa esparrela de confiar numa pessoa da casa. Tem que confiar na espiritualidade, que é ampla, e que falam com a gente, que conversam com a gente. Também não são todas, mas a gente vai aprender com a prática. Se você não aprender com a prática se é verdade aquilo ou não, se isso não tiver um número assim, exagerado, né, de comunicações, você nunca vai saber o que é verdadeiro e o que não é, né? Se fica bloqueando tudo, você nunca vai saber, né? Então isso tudo, a codificação dá bastante exemplo, né? Bom, a questão do Consolador, o nome que foi dado aqui, eu queria antes falar um pouquinho disso aqui. Tá aqui. Materialistas e espiritualistas. Queria falar um pouquinho disso aqui, porque o que nos emperra é justamente isso. A gente talvez não pense no dia a dia, que é difícil, todo mundo, né? Para todo mundo, você pensar espiritualmente, vivendo no seu dia a dia materialista, né? Mas esse é justamente o desafio, né? Você tem que tentar internalizar algumas coisas espirituais e você pode parecer até um maluco no trabalho, mas assim, depois você se acerta, depois vai se ajeitando, né? Porque na verdade a lógica de vida tem que ser espiritual, tem que ter o compromisso espiritual. Quando a gente tem esse conhecimento de como a espiritualidade funciona, lá que é a matriz da coisa, nada do que a gente está fazendo está fora da espiritual, nada está fora. Então se a gente tem isso dentro do nosso coração, e isso dentro do nosso coração faz a gente olhar a parte material de uma outra maneira, é só isso que Jesus quer. Ele quer que a gente viva no mundo, mas não seja do mundo, ou seja, vive lá, mas fica de olho aqui no reino de Deus, né? Ele fala aqui em Mateus, está aqui na frente, procura primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão vir de acréscimo. Ou seja, o que é procurar de novo? Não é viver trancado dentro de uma igreja e esquecer de trabalhar, não é isso. É você estar convivendo na materialidade com o seu dia a dia, mas a tua lógica, a tua ética, a tua moral é uma moral sólida, robusta. Não estou dizendo que você vai fazer sempre, mas aquilo tem que estar dentro de você, né? Toda hora te questionando, Vitor, vai fazer mesmo? Vai fazer mesmo isso? E agora? Volta lá e fala isso. Você tem que estar assim, igual um doido mesmo, né? Porque a gente nessa fase é doido. A gente está tentando se acertar, né? Então a gente tem que ter esses questionamentos internos. É assim que a gente vai se conhecer, né? E a doutrina espírita tem um excelente material para isso. Ou seja, quando estava falando materialismo e espiritualista, o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no início, ele fala e criou espiritismo justamente para diferenciar de espiritualismo, espiritualista, porque os nomes realmente fazem confusão. A gente vive nesse mundo de nomes, né? Então a gente não sabe a essência da coisa, a gente conhece o nome. E se a gente ficar misturando isso, ele também fala de alma. A alma também dá uma confusão danada, tem várias explicações. Então essa parte, espiritismo, que já virou também uma confusão, né, nos menos avisados, né? Mas não é espiritualismo. Aliás, o espiritismo é um espiritualismo, mas nem todo espiritualismo é um espiritismo. Porque o espiritismo está focado nos livros que definiram isso. Mas tem muita coisa diferente? Bom, não sei, o espiritualismo é uma coisa bem ampla. Você vai desde candomblé até outras religiões lá, mas talvez até budistas, uma coisa assim, que está lá no espiritualismo, professa coisas ali do espiritual, mas no livro é diferente, né? As premissas são diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é purismo, você falar, não é pureza doutrinária, né, como se fala aí na pior das hipóteses. Não é isso, é você saber o que é espiritismo e saber o que é espiritualismo. Espiritismo é mais uma doutrina espiritualista, né? E Kardec, inclusive, fala assim, não é tornar as pessoas espírita, vamos tornar as pessoas espiritualistas primeiro, que precisa acreditar na alma, precisa acreditar nisso tudo, né? Então, até aqui a gente vê a união, né, das criações
doutrinárias como uma ajudando a outra. E aí você não vai criticar nenhuma outra, porque uma precisa vir primeiro, a outra do lado vai ajudar, entendeu? Hoje, o que está acontecendo? No Espiritismo, a gente usa esoterismo, usa teosofia, usa tudo quando é conhecimento que cabe ali dentro, que não vai entrar em choque. A gente usa conhecimentos dali. Quando a gente fala de corpos, a gente não está falando de Espiritismo. Qual é o livro do Espiritismo da antiga que fala de corpos, né? Mental e tal? Só Miguel Couto, André Luiz falou do mental uma vez. Foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos. Então, o conhecimento ele é amplo, por isso existe um nicho aqui, um outro aqui, mas não é para ficar com prevenção com o outro, é porque um vai se ocupar de uma coisa e o outro vai se ocupar de outra. Se a gente pudesse, sem orgulho, pensar no Espiritismo, o que o Espiritismo se ocupou mais? Reprovados, então, todos. O que vocês acham? Manifestação, fenômeno ou evolução moral? Evolução moral, né? Bom, ele tem instrumentos para isso, foi criado para isso. Kardec não se cansa de falar isso, né? Mas a gente às vezes enxerga mais o fenômeno. Eu mesmo falei do fenômeno daqui, eles comunicam com a gente, mas a gente está numa casa, está num órgão, precisa desse comando, precisa dessas orientações, né? Mas tem gente que só procura o fenômeno, porque o fenômeno resolve ali, toma uma pílula, né, como se fosse tomar uma pílula e melhorar. Não é isso. O Espiritismo não tem essa proposta. Qualquer um que for fazer trabalho, for ser tratado aqui, não é essa a proposta, entenda isso. Ninguém vai dar passe para você sair zerado dali, não é isso. O passe é para você sair melhor. O passe é aquele soro, né? Mal comparando, tá, gente? É o soro que você entra em qualquer lugar e bota no soro, né? Aí você sai melhor. Mas o passe vai te renovar, vai tirar um monte de influências tuas, mas aquilo ali volta. Se você continuar sendo a mesma pessoa e agindo da mesma maneira, vai voltar tudo. Então a opção do Espiritismo é ir lá na raiz da coisa, tentar alcançar o egoísmo através da solidariedade de todos nós, do trabalho, né, coletivo nosso, e principalmente entendendo por que você tem que optar por isso. Eu acho que esse é o grande lance do Espiritismo. Por que eu tenho que acreditar nisso e optar por isso? Porque a gente vai chegar à conclusão que é o melhor e que também não tem para onde correr. Todo mundo vai ser bonzinho no final, então vamos correr logo e vamos sentir prazer em fazer isso. Talvez seja isso melhor. Sentir prazer em fazer isso. Não fazer o bem porque você quer ser algo do bem lá na frente. Não é isso, não tem barganha. É porque você entende, sente que aquilo é bom e vai fazer, né? Não estou dizendo que as outras não fazem isso não, mas as outras fazem por outros meios, né? Talvez mais por um lado, pelo ritual, por aqui, por ali. Mas aqui é uma coisa muito difícil, por isso que as pessoas falam assim, é difícil ser espírita. É difícil, porque não tem material para segurar para acreditar, né? É um mundo espiritual, você tem que acreditar que aquilo tudo que está ali nas leis divinas, aquilo é o ideal. E tentar fazer, né? Isso aqui. Bom, eu queria fazer aqui um paralelo. Na verdade, a palavra consolador, essa palavra foi falada por Jesus em João 14, quando ele estava para se despedir dos apóstolos. Ele falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, a ele vos dará, e ele vos dará um outro consolador, ou seja, ele era o primeiro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, até batizou o cara, Espírito da Verdade, que o cara não, a situação, né? Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Relembrar. E o Kardec, refletindo sobre isso, sobre essa fala lá do Evangelho, ele fala assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Ou seja, ele sabia que a gente ia esquecer tudo isso, ia fazer o que todo mundo faz em vários planetas por aí, e a gente não ia ser diferente. Já era uma previsão, né? Então, assim, essa palavra consolador lá no grego é paraclito ou paracleto.
é aquele que consola ou conforta, que encoraja, que reanima, que revive, que intercede. Isso é um missionário. No judaísmo, paraclito, paracleto são defensores primordialmente no sentido de interesses humanos. Veja a diferença, né? No Novo Testamento, o texto de João pode ser entendido como conselheiro, ajudante, encorajador, defensor e consolador. Na Igreja Antiga, paracleto como Espírito Santo. E desde então os cristãos utilizam o termo como sinônimo de Espírito de Deus. Paracleto ou paracleto é utilizado para descrever o papel do intercessor de Jesus. O intercessor que Jesus tem junto ao Pai em nome dos fiéis. No Espiritismo evangélico, a gente pode ficar com isso daqui. É o Consolador prometido por Jesus. E pela voz dos seres redimidos, reconheceram alguma semelhança com a gente? Seres redimidos, né? A gente está caminhando para lá, né? Porque não são seres santos, que já, né? Os que se tocaram estão seguindo o caminho. São esses que estão falando para a gente. Nem todos não. Quase nenhum é espírito puro. A gente conhece só Jesus. Mas se tocaram que conseguem fazer, redimido nesse nível. Ou seja, eu era aquilo, não sou mais, aprendi. Igual Paulo, a gente pode pegar Paulo ali, né? Do nosso introdução aqui. Ele não era mais aquele Paulo do início. Então ele acreditou nele e foi fazendo. Eu acho que esse é o nosso papel. Que eu sei que é mais difícil para a gente não é Paulo, a gente não é espírito assim superior, mas a gente tem que acreditar na gente, né? E somos redimidos nesse sentido, a gente está tentando fazer. Dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Vamos entender aqui compreensão espiritual. Eu estou entendendo assim, a era do Espírito, que a gente chama isso aqui de era do Espírito. E a gente, durante algum tempo, a gente conversava aqui sobre esse negócio, aqui nós estamos na era do Espírito, porque a gente achou que todo mundo ia acreditar no Espírito, que também é isso. Mas na verdade a era do Espírito, porque a gente vai passar a conhecer o Espírito. E o primeiro que a gente tem que passar a conhecer é o nosso. Então por isso esse movimento todo psicológico que existe, ele é agregado em várias religiões, aqui está muito forte. A gente tem uma coisa chamada desobsessão profunda, que é justamente nesse sentido de pegar a raiz dos nossos problemas psicológicos, né, que um psicólogo pode fazer de alguma maneira, ou até talvez possa não fazer coisas. Não é regressão, não é nada disso, mas é um animismo, aquela coisa que a gente vê na história da doutrina espírita como uma coisa assim abominável, animismo. É abominável para quem queria provar que espírito existe, né, que a mediunidade existe, naquela época. Agora que a gente já sabe, vamos tratar agora do animismo, porque o animismo é a alma do espírito. O animismo é a alma da própria pessoa. Por que eu vou tratar das outras pessoas e não vou tratar de mim? Então, a nossa espiritualidade faz isso, colocou essa proposta para a gente uns 4 anos atrás, e a gente vem trabalhando e aprendendo isso. Ou seja, a mediunidade, né, que a gente pode chamar assim, não é só você, um espírito falar com você. É você mesmo, às vezes, falar com você mesmo. Uma parte sua que você não sabe. Uma parte anímica, uma parte que precisa de ajuda sua, né? Ou de outro, que está encarnado ali do teu lado. Então, assim, ampliou bastante. Ao contrário do que a gente pode pensar que reduziu, né, ou que desviou, não é isso. Ampliou essa visão de que é tratar de espírito. O espírito principal aqui somos nós. Não, isso não é egoísmo, não tem nada a ver. Porque se a gente não conhecer a gente, como é que a gente vai tratar o outro espírito? E hoje, mais do que nunca, a espiritualidade nos avisa dos momentos difíceis. Não quero botar terror em ninguém, mas assim, os momentos difíceis que nós vamos passar. Então a gente precisa estar focado em tentar se conhecer ao máximo e tentar reduzir ao máximo os problemas que a gente mesmo causa na gente e no próximo, né? Porque nós vamos enfrentar sempre coisas mais difíceis. A gente quer acreditar, pode ser várias coisas isso, mas nos trabalhos a gente já está vendo que as pessoas chegam mais complicadas. Não sei se chega mais complicado, mas chega mais ou menos parecido como a gente estava há tempos atrás, né? Porque aqui todo mundo está complicado, né? Então, assim, se implantar isso aqui, não é porque a gente é mais capaz, mas pelo menos a gente tem mais cabeça aberta, porque a gente tem esses problemas que vão ser tratados. Então, todos os trabalhadores da casa estão sendo tratados, de alguma maneira, ou de madrugada, ou assim, explicitamente em mesas, né? E ninguém vai sair falando nada para ninguém. Mas isso tem acontecido. Ou seja, se conversa, comparte,
daquela pessoa, uma personalidade antiga da pessoa. Se a gente tem, sei lá, 1000 personalidades, algumas dessas estão complicadas ainda dentro da gente. Uma coisa que a gente nunca se perguntou, né? Estou saindo um pouco aqui, mas ainda é compromisso espiritual, né? A gente nunca se perguntou, como é que isso está acumulado no espírito? Como é que isso acumula, essas vivências todas? Como é que isso fica? Bota tudo num saco? Né? Se a gente nunca pensou, ou então pensou e fizemos idealizações erradas. Veja bem, uma pessoa que vive 80 anos, 100 anos, como uma personalidade, você acha fácil desfazer aquilo? Não, não desfaz. Aquilo, de certa maneira, vai para uma situação em que não está mais ativo, mas está, de certa maneira, em alguns momentos, sendo lembrado pela gente mesmo ou para alguém do lado de fora. E aí, são os complexos, podem ser complexos ou podem ser personalidade inteira. Então, a gente tem muita experiência, quer dizer, a gente tem alguma experiência de 2021 para cá nisso. Então, assim, além da coletividade que a gente ajuda aqui, a gente ajuda a coletividade para dentro, né? Ou seja, cada espírito aqui nosso tem um monte de personalidade que precisa ser ajudado. Você vê como a coisa é mais complicada, né? Mas a espiritualidade topou. Porque isso quem é que está pedindo? Jesus está pedindo. É a era do espírito. A gente vai, daqui a 300 anos, 200 anos, a gente vai estar manjando de espírito demais. Nosso. Porque se a gente não souber do nosso, como é que a gente vai ter empatia para tratar do outro, entendeu? O foco é esse, que a gente conheça a gente para ter empatia, para ser sensível o suficiente para atender ao outro conforme ele merece. É isso, esse é o foco principal. Não é porque nós somos queridinhos, a gente está na frente, não é isso não, porque aqui é frente de trabalho, então a gente tem que estar mais capacitado. Tá? Mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que tudo isso se engloba em compromisso espiritual. E lembrar que nós somos espíritos, qualquer coisa que a gente está fazendo é um comprometimento espiritual, né? Ou a gente quis ou não quis. Falando assim para encerrar, nós estamos nessa casa, não é por um acaso, é porque a gente escolheu. Ou então a gente aceitou. Mostraram lá para a gente, lá um livrinho, falaram, essa aqui é a casa que daqui a 100 anos, 200 anos, vocês vão estar lá. Pode ser? Então vai naquela escolinha ali, vai para ali, trabalha aqui, você vai encontrar com tal pessoa, tal, depois você vai ter um filho, teu filho. É assim que funciona, é uma engenharia de pessoal. Né? E criaram esse lugar aqui para a gente. E tem um plano. Cabe a gente ter sensibilidade suficiente para sentir o plano. Porque sem sentir o plano, sem acreditar nisso, fica cada vez mais difícil a gente acreditar que aqui é o nosso lugar. Eu estou olhando para pessoas aqui que já estão há algum tempo aqui. Então, assim, acho que todos nós que estamos aqui há algum tempo já vimos que aqui é um lugar nosso. Embora a gente não concorde com uma coisa, não concorde com outra, suma, daqui a pouco volta. Mas é assim mesmo, o processo é assim mesmo. Porque o nosso passado sempre puxa a gente no lugar onde a gente estava, sempre vai puxar, né? E a gente tem que, essa personalidade tem que fazer vigorar o que você está sentindo melhor para você hoje. E conversar de noite, pedir a Jesus que ilumine toda essa turma que está dentro da gente, para a gente se entender, porque na verdade não é uma turma, somos nós mesmos, né, em várias fatias, e que a gente se integre, porque essa são os planos de Jesus. Quando Jung fala da individuação, nós não somos indivíduos, nós somos um espírito com um monte de indivíduos, um monte de personalidade. A individuação é quando Jesus é o único que estava individuado, digamos assim. Ele não tinha divisão, ele se integrou. Tudo que ele aproveitou das outras encarnações se transformou numa coisa única, integrada, individual. Né? A gente pode encarar assim, tá? Falou, gente. Obrigado. Vamos agradecer ao Paulo por esse estudo, né, que nos deixou aqui bem reflexivos nessa nossa estrada aí com Jesus. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe, né? Terminamos a primeira parte da reunião pública e vamos passar agora para o passe. Peço aos passistas para se posicionarem e os demais, por favor, que possam ficar em seus devidos lugares.
Pensando em Jesus. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade que estamos tendo de todos estarmos juntos nessa tarde, estudando, ampliando nossos conhecimentos e sentimentos. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela noite que está se iniciando, que todos nós que aqui viemos possamos estar de corações abertos para essas boas vibrações que nos fortalecem, que nos revigoram, que esses fluidos salutares derramados sobre nós possam nos ajudar nessa caminhada da nossa semana, de cada dia, de cada amanhecer. E que sejamos sempre gratos por tudo que nós recebemos. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão com os nomes nas caixinhas de preces, que eles possam receber, de acordo com as suas necessidades, o que o Senhor tem para cada um deles. Agradecemos ao Paulo por ele ter vindo, por ter participado com o fruto do seu saber, para que todos nós
pudéssemos despertar em nossos corações esse compromisso espiritual. Abençoa, Senhor, toda a sua família, nossos familiares, todos que caminham conosco nessa existência. Que a tua paz possa se fazer presente em cada coração, hoje e sempre, que assim seja.